Olá, meu nome é Douglas Marney e venho convidar vocês para assistirem uma série sobre o cinema, sobre as estrelas da época áurea de Hollywood, traçando as suas astrobiografias, que são as suas biografias sob o ponto de vista de seus mapas astrais. A história do cinema nos Estados Unidos começou no final do século XIX, com a construção do primeiro estúdio de cinema chamado de Black Maria, por Thomas Edison, em West Orange, New Jersey, do outro lado do rio Hudson. O trabalho mais famoso produzido no Black Maria foi o filme Kiss, em abril de 1896, reproduzindo um beijo entre os atores May Irving e John Rice, o primeiro beijo do cinema. Como já vimos no último vídeo, em 1902, Georges Méliès faz sua obra-prima, o filme Voyage dans la Lune, uma excepcional produção com ilusões fotográficas e inovações técnicas, tendo uma duração de 16 minutos. O sucesso foi tal que começou a despertar o interesse nos Estados Unidos por este material. Então Méliès cria uma filial da sua empresa Star Films, em New York, para cuidar da distribuição dos filmes. A Biograph Company, uma das produtoras mais poderosas de Nova York, comprou e pagou a Méliès um lote de cópias do filme, mas imediatamente fez duplicatas sem contrato que ela revendeu para seu lucro. A indústria cinematográfica começou a atrair capital e a Kalem Company, em 1907, começou a usar Fort Lee, um distrito localizado em New Jersey, como um local de filmagem. Outros cineastas rapidamente seguiram o exemplo. Em 1909, um precursor da Universal Studios, a Champion Film Company, construiu o primeiro estúdio em Fort Lee. Em dezembro de 1908, Edison implantou a Motion Picture Patents Company, MPPC, que detinha patentes de filmes, câmeras, projetores e outros equipamentos ligados à indústria cinematográfica. Ele se fortaleceu quando a Eastman Kodak Company, líder do mercado norte-americano de filmes virgens, concordou em fornecer material apenas para produtores associados à MPPC. O Edison Trust, como era chamado, dominava a distribuição de filmes através da General Film Company. David Llewellyn Ward Griffith, geralmente conhecido como D.W. Griffith, é apontado por muitos críticos, cineastas e especialistas como o mais influente diretor da história do cinema americano. Entre 1908 e 1913, período em que dirigiu para a American Mutoscope and Biograph Company, Griffith produziu 450 curtas, um número enorme mesmo para a época. Na sua primeira viagem para a Califórnia, Griffith descobriu um pequeno povoado chamado Hollywood, subúrbio de Los Angeles. Então ele dirige a primeira película filmada neste povoado, chamada In Old California, lançada em 10 de março de 1910 e distribuída
pela Biograph Company. Era um melodrama biográfico sobre a Califórnia no século XIX, quando ela ainda pertencia ao México. Griffith ficou por lá alguns meses e fez vários filmes antes de voltar para New York. Depois de ouvir sobre o sucesso de Griffith em Hollywood, muitos cineastas se dirigiram para o Oeste para fugir das altas taxas impostas por Thomas Edison. Lá se depararam com condições ideais para filmar, dias ensolarados o ano todo e diferentes paisagens para servir como locações. Também encontraram quase todas as etnias, negros, brancos, indianos, índios, orientais, para trabalhar como coadjuvantes. A Nestor Motion Picture Company foi fundada em 1909 como a unidade de produção da costa oeste da Centaur Film Company, localizada em Bayonne, New Jersey. Os proprietários e operadores eram os irmãos David Horsley e William Horsley. Em 27 de outubro de 1911, a Nestor abriu o primeiro estúdio de cinema permanente em Hollywood, localizado no prédio da Taverna Blondeau, situada no número 6121 da Sunset Boulevard, esquina com a Gower Street. O primeiro palco de cinema em Hollywood foi construído atrás da taverna. Nesta mesma época, foi realizado o primeiro filme da Nestor no estúdio de Hollywood, o curta de faroeste The Law of the Range, com o slogan A Western from the West. A instalação do primeiro estúdio em Hollywood é considerado como o embrião da futura atividade cinematográfica que ali se desenvolveu. Seu mapa astral pode ser considerado como a semente da capital do cinema. Neste caso, temos data e local, mas não temos horário. Então, não podemos falar das casas terrestres do mapa, mas podemos dissertar a respeito das relações celestes entre os planetas. As técnicas astrológicas recomendam que devemos fazer um mapa partindo da posição de 0 graus de Áries e examinar as posições dos planetas no zodíaco, suas dignidades ou debilidades, assim como os aspectos que fazem entre si. Curiosamente, a primeira coisa que vemos no mapa é uma estrela, formada pelos aspectos dos planetas, e nada poderia ser mais auspicioso do que isto. A estrela é composta de 3 aspectos harmônicos, chamados trígonos, e 2 aspectos complementares, chamados de oposições. Temos 2 trígonos em signos do elemento Terra, entre Saturno e Vênus, e entre Vênus e Urano. E um trígono em signos do elemento Água, entre Netuno e Júpiter. Neste caso, a praticidade e os sentimentos serão enfatizados. As oposições são de planetas em signo de Terra e Água, entre Saturno e Júpiter e entre Netuno e Urano, elementos completamente antagônicos que precisam ser complementados utilizando suas melhores características. Lembramos que a combinação entre signos de terra e água é fértil, produz bons frutos. Partindo de 0 graus de Áries, o planeta que ocupa a primeira ponta da estrela é Saturno no signo de Touro, que indica muito trabalho, com perseverança e paciência para se atingir bons resultados financeiros. Na segunda ponta está Netuno em Câncer,
o que traz uma quantidade excessiva de sensibilidade, uma exacerbação dos sentimentos, fantasias, sonhos, inspiração, favorecendo a música e as artes. Seguindo pelas pontas da estrela, encontramos o planeta Vênus no signo de Virgem, sendo que a deusa do amor e da beleza se encontra no signo dos detalhes, da análise, das escolhas criteriosas, da precisão, do método, da organização e da discrição. Na quarta ponta, temos Júpiter em Escorpião, o que traz um aumento de carga da dramaticidade, da sensualidade, da sexualidade, da concentração de poder, de altos investimentos de risco, de ocorrência de falências e ressurgimento de empresas. Na última ponta encontramos o planeta Urano no signo de Capricórnio, o que é claramente definido como uma situação de rebeldia em relação à estrutura de poder, podendo desenvolver velhas ideias de uma forma original. Na sequência do mapa, temos Marte no signo de Gêmeos, o que significa que a energia está canalizada para o plano mental, além de ser utilizada para as questões de propaganda e divulgação das produções. Em seguida, encontramos o planeta Plutão também no signo de Gêmeos, evidenciando que as informações serão fontes de poder, o segredo muito valorizado, as investigações e as pesquisas absolutamente necessárias. Prosseguindo na roda do zodíaco, encontramos o Sol iluminando o signo de Escorpião, atentando para assuntos como morte e renascimento, sexualidade, magnetismo, mistérios, intensidade e profundidade. Ao seu lado está o planeta Mercúrio, também em Escorpião, que está em aspecto de mútua recepção com Plutão em Gêmeos, trazendo uma ligação entre os assuntos dos dois signos. Mercúrio nesta posição traz uma mente intuitiva, fazendo um exame crítico das emoções humanas, com uma linguagem contundente para abordar exatamente os aspectos mais difíceis da realidade. Finalmente, temos a Lua no signo de Capricórnio, mostrando que há um anseio de crescimento em termos financeiros e de status social, um desejo de trabalhar com afinco, cuidando dos próprios interesses de uma forma responsável. A Nestor mais tarde se fundiu com a Universal Studios. A outra empresa de William Hershey, Hollywood Film Laboratory, é hoje a mais antiga empresa existente em Hollywood, agora chamada de Hollywood Digital Laboratory. Em 1911, a Eastman Kodak modificou seu contrato de exclusividade com o MPPC para permitir que a Kodak vendesse seu estoque de filme a produtores independentes. Como consequência disso, em 1912, diversas empresas produtoras já haviam se estabelecido em Hollywood. Os mais importantes estúdios de cinema foram fundados por judeus, como Samuel Goldwyn, William Fox, Carl Laemmle, Adolf Zucker, Louis B. Mayer e os Warner Brothers, que eram Jack, Harry, Albert e Samuel. Estas pessoas viam o cinema como um negócio. Criam-se então 8 grandes estúdios, o chamado Big Eight,
Metro-Goldwyn-Mayer, MGM, Paramount, Warner Bros., RKO, Fox, Universal, Columbia e United Artists. Os estúdios contrataram diretores e atores, e com isso nasceu o Star System. Hollywood ficou conhecido como a fábrica de sonhos, por causa da acentuada produção de filmes. Assim nasceu a chamada Meca do cinema, e Hollywood se transformou no mais importante centro da indústria cinematográfica do planeta. O Trust foi finalmente dissolvido por ordem do tribunal por volta de 1918. Os registros da empresa marcam os anos de atividade entre 1908 até 1919. O polêmico filme épico de Griffith, The Birth of a Nation, de 1915, foi o primeiro blockbuster produzido em Hollywood, obtendo grande sucesso popular, arrecadando 50 milhões de dólares. Este recorde só foi quebrado em 1940 por E o Vento Levou, que é parcialmente inspirado no filme de Griffith. Vamos assistir o trecho do filme quando acontece o assassinato do presidente Abraham Lincoln. No último vídeo dissemos que Hollywoodland era o primeiro nome da cidade, o que não corresponde à verdade. Hollywood se tornou um município em 1903 e em 1910 seus habitantes votaram pela incorporação ao município de Los Angeles, tornando-se um distrito desta cidade. Desculpem nossa falha. O que ocorreu foi que em 1923, um empreendimento imobiliário instalou um enorme letreiro com a palavra Hollywoodland no alto de Hollywood Hills, para fazer publicidade de seu projeto. O letreiro foi idealizado originalmente para permanecer somente por 18 meses e não passou por nenhuma reforma
por décadas, entrando num estado de total decadência. Uma nota trágica. No dia 16 de setembro de 1932, a atriz Peg Ann Winslow, aos 24 anos, pulou da letra H do letreiro Hollywoodland. Seu corpo rolou pelo barranco até ser encontrado 2 dias depois. Peg deixou um bilhete que dizia: "Eu estou com medo, sou uma covarde, sinto muito por tudo. Se eu tivesse já feito isso há mais tempo, teria evitado muita dor. P.A." Em 1949, a Câmara de Comércio de Hollywood assinou um contrato com a cidade de Los Angeles para reparar e reconstruir o letreiro. O acordo estipulava que Land seria removido, permanecendo apenas Hollywood. Mas, ao longo do tempo, ele continuou se deteriorando, não sendo destruído por pouco. Somente em 1978, várias pessoas influentes quiseram ajudar, cada um doando $27.777 para a compra de cada letra, totalizando $250 mil. Até hoje, ele permanece sendo um ícone, um marco, uma figura emblemática da capital mundial do cinema. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber mensagens sobre os futuros vídeos. No próximo vídeo, iremos falar sobre o cinema mudo, que nos Estados Unidos teve magníficos representantes, como os comediantes Harold Lloyd, Buster Keaton e o genial Charlie Chaplin.